Oi pessoal, tudo bem? A nossa conversa de hoje é bastante séria, porque eu quero comentar sobre um caso que ocorreu ao longo dessa última semana, que foi uma figura pública bastante querida, que acabou desenvolvendo um quadro de hepatite fulminante e indo a óbito, e aparentemente esse quadro está relacionado com o uso de múltiplas medicações. Então eu queria deixar aqui algumas orientações nesse nosso bate-papo de hoje para que você fique atento e evite situações de risco e também para que você possa orientar pessoas que possam estar possivelmente em situações de risco. A primeira dica, quando o assunto é emagrecimento, é não acreditar em promessas milagrosas. Não existe um atalho para uma perda de peso saudável. Então, quando você vê aí propagandas de resultados milagrosos, promessas de resultados, sempre desconfie. A segunda dica é fazer um acompanhamento com um médico ou um profissional qualificado, mas que seja um profissional para te acompanhar. Porque muitas vezes dietas restritivas, feitas por conta própria, acabam provocando sim uma perda de peso, que é diferente de emagrecimento, pessoal, mas não é uma perda de peso saudável. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está se direcionando à quantidade de gordura. Quando a gente fala de perda de peso, pode ser perda de gordura, pode ser perda de massa muscular, pode ser perda de líquido. Então é subir na balança e estar mais leve. São coisas diferentes e é preciso ter isso em mente quando a gente pensa em emagrecimento. É o que tem que ser buscado, emagrecimento. A terceira dica é tomar cuidado com as medicações de uso para auxiliar no emagrecimento. Algumas pessoas chegam aqui no consultório e se referem a esse tipo de medicação como remédios de emagrecer. Não é a ideia principal, não é a ideia que deveria envolver esse tipo de medicação. Eles deveriam ser chamados e serem entendidos como auxiliadores no processo de emagrecimento. Não é o remédio que vai te fazer emagrecer. Algumas medicações podem se fazer necessárias para te ajudar a manter bons hábitos alimentares, a melhorar o seu estilo de vida e a deixar aquela dependência do açúcar, aquela dificuldade alimentar ali que você tem, né, algum vício alimentar que você possa ter, tornar mais fácil o processo de mudança do estilo de vida. Então, são auxiliadores no processo de emagrecimento. Outra dica importante é prestar atenção nos fitoterápicos. Não é porque é um ativo extraído de plantas ou é um chá que é uma medicação segura, 100% segura em qualquer dose e para qualquer pessoa. E como qualquer outro tipo de medicação, os fitoterápicos também têm contraindicações e podem colocar a saúde em risco. Então, prestar atenção que tudo que for prescrito, tudo que você estiver fazendo uso, tem que ser feito uso dentro das doses estabelecidas como seguras. E prestar muita atenção na interação medicamentosa. Não é o remédio que emagrece as pessoas. É o hábito de comer saudável, é o hábito de praticar atividade física, e as medicações estão aí para auxiliar nesse caminho nas pessoas que têm dificuldade. Outra coisa importante é entender que não é o mesmo remédio que vai servir na mesma dose para todo mundo. No caminho do emagrecimento, é necessário entender o motivo que fez a pessoa engordar. Ela é uma pessoa com compulsão alimentar? É uma pessoa que come em quantidade exagerada? É uma pessoa que come com qualidade ruim de comida? É uma pessoa que tem um problema de saúde, como um distúrbio tireoidiano, por exemplo, que faz ela ganhar peso? Então, tem que ser investigado e eliminado as doenças de base, tem que ser entendido os motivos que fazem engordar e as medicações são direcionadas para o que a pessoa precisa. Comprar fórmulas prontas, comprar fórmulas que não têm procedência, fórmulas da internet, fórmulas aí vendidas sem os registros necessários, que não têm procedência, que não são de farmácias de manipulação, que mostram ali o produto e a quantidade de cada item, é colocar a saúde em risco. Então a dica mais importante para um emagrecimento saudável é se programar e entender que o processo de emagrecimento ele tem que ser buscado a
longo prazo, é um caminho longo a ser percorrido e inclui basicamente atividade física e mudanças dos hábitos alimentares. As medicações são auxiliadoras, quando necessário e em situações específicas, tá? Faça um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional com um nutricionista para te orientar das melhores escolhas, tá bom? E não caia na cilada de buscar medicações que você ouviu falar que são boas, passar em consulta com um psiquiatra para buscar um remédio, por exemplo, uma medicação específica para o TDAH, que pode ajudar na perda de peso e diminuir o apetite, fazer acompanhamentos ao mesmo tempo com outros médicos, não dizendo que passou no colega anterior, num outro profissional e que já está fazendo uso das medicações. Então, é fundamental que o profissional que te acompanhe saiba tudo que você faz uso, saiba como é a sua vida e ele consiga pensar numa estratégia saudável que não vai te colocar em risco. Gente, não vale a pena colocar estética na frente da saúde. O mais importante na nossa vida é a saúde. Não estou falando para a gente deixar a estética de lado e nem outras coisas importantes de lado. Mas não vale a pena passar por cima da saúde a qualquer custo. Então, pessoal, essa é a dica mais importante. Prestem atenção, orientem aí seus amigos, as pessoas que podem estar em risco e não tá se dando conta disso, tá certo? E fica o meu abraço e o meu desejo de boa saúde para todo mundo.